A democracia, nós até podemos não dizer nada, mas na história haverá sinais. E o que estamos votando aqui hoje, caro companheiro Patrus Ananias, é muito mais grave, porque tem coisas que vai servir como consequência para essa geração de hoje. Para pessoas que são de esquerda, de direita, mas vocês nem sabem como os filhos de vocês, o neto de vocês, os bisnetos de vocês, os tataranetos de vocês, compromete a geração futura. Porque nesse momento não está se tentando fazer uma alteração somente que impacta a geração do hoje. Irá impactar a geração do amanhã. Vocês falaram, será que vocês pensam que vão ficar eternamente no poder? Eu que devolvo a pergunta para vocês. O seu terno não será eterno. É preciso pensar numa democracia que não machuca, uma democracia que não fere, uma democracia atemporal, porque tem temporalidade essa democracia que vocês estão discutindo. Uma democracia que não seja permissiva com a violação de direito. Estamos aqui nessa tarde de hoje, quando já discutimos a tentativa da separação de poderes. Nesse momento, respeitar os três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Mas é preciso respeitar o poder permanente. E sabe qual é o poder permanente? É o povo, é a sociedade. Podemos ter um mandato, podemos ter 2, 3, 8, 10, enquanto melhores deputados e conseguir ser reeleito. Mas o poder mais permanente é o povo. E quando o povo se revolta, também, quando não se sente representado por aqueles que fazem leis, nós até podemos não ganhar em maioria, mas assim como diz Darcy Ribeiro, tentei ajudar os pobres, fracassei. Tentei salvar os indígenas, fracassei. Mas eu detestaria estar do lado de quem acha que ganhou. Porque ganhar não é uma queda de braço, onde as pessoas acham que tem mais força. Assim, quando no Congresso Nacional, quando se tem mais voto. Ganhar é uma proposta que não comprometa o futuro do país. Nós já vivenciamos um país que foi cravado as cicatrizes históricas de um Brasil que começou por nós e tem lugar para tanta gente, assim como nós também compreendemos a importância da história. Aqueles que tentaram atacar a democracia e depredar também patrimônio histórico, material e imaterial, não reconhecem a memória daqueles que nem tiveram oportunidade de ser eleito pelo voto, mas que naquele momento também já se fazia uma luta do lado de fora. Como não reconhecer um Brasil histórico e um Brasil do presente? Supremo Tribunal Federal, que é a casa que guarda direito. Congresso Nacional, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Queria ver uma história mais recente, onde parlamentares do futuro também se reunissem, no dia de hoje, para votar projetos emergenciais. Vocês acham que em plena crise climática, quando o Brasil vivencia uma cortina de fumaça ambiental, e não tem dinheiro que paga, porque assim como atinge o filho das pessoas mais pobres, atinge o filho de vocês. Vocês levam para o hospital, levam para o oxigênio, mas vai chegar uma hora também que não vai existir oxigênio, não vai ter como comprar respiração. Nesse dia de hoje, o que está sendo votado aqui, por muitas vezes as pessoas de casa ainda não compreenderam, porque além do problema de análise jurídica, tem um problema de linguagem. Por muitas vezes as pessoas falam aqui, foram repetidas várias vezes, que não é a favor da ditadura, que não é a favor de atos antidemocráticos, mas anda junto e escolhe um lado. E para quem escolhe um lado, aquela frase nunca fez tanto sentido. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não defender ditadura, não defender atos antidemocráticos, mas escolher um lado para estar nesse momento, o Brasil, nessa tarde de hoje, nessa comissão que já está quase esvaziada, está dando coro, mas de maneira não presencial, onlinemente, uma matéria tão importante para o Brasil. Queríamos estar aqui votando. Eu não tenho problema com esquerda, com direita, mas nós temos problema com a indiferença que mata aqueles que mais precisam. Nós compreendemos que vivenciamos
um Brasil da pluralidade, onde cada um pensa de maneira diferente. Mas por que não se vota pautas também que não é pautas violentas e que é pautas emergentes de um Brasil tão profundo como vem vivenciando nesse momento? Para finalizar, mais uma vez, essa pauta de hoje, que o Brasil, na casa mais vigiada do Brasil, que muita gente pensa que é Big Brother, mas a casa mais vigiada do Brasil, que essa casa, aonde se vota leis, está votando aqui hoje um projeto de necropolítica, que decide quem vai viver, quem vai morrer. E não é morrer dando um tiro, é porque há vários jeitos de matar. Quando se arranca direito, também se mata. É necrodemocracia, porque não é sobre o direito à maioria, mas é um direito de escutar aqueles que são menos favorecidos e não têm maioria em voto. É necrojustiça, porque para uma sociedade ser justa, não pode reproduzir as desigualdades históricas. É necro meio ambiente, porque não se vota com a mesma urgência nessa casa, assim como vota pautas de interesse político e pautas de interesse para a presidência dessa casa que se avizinha. Por fim, queremos caminhar para um Brasil que aprimore a democracia, que aprimore ao acesso à justiça. Porque se não é o direito, a justiça que garante a luta, é com muita luta que vamos garantir a justiça e o direito. Muito obrigada, presidente. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel com relação ao parecer. Por 36-12 está aprovado o PL 4.754 de 2016. As estradas interditadas pelo Brasil inteiro. Caminhoneiros devidamente financiados parando estradas. Ocupação, acampamento em frente dos quartéis militares. Toda uma propaganda, o ex-presidente da República fora do Brasil. Não houve o golpe pela ação enérgica do presidente Lula, de ministros, e também porque prestemos uma homenagem a uma parte majoritária das Forças Armadas não entrou naquela aventura e preferiu manter o país no caminho da legalidade. Nós não podemos esquecer o que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. Foi uma barbárie, a violência, a quebra do patrimônio histórico, todo o sentido de destruir os três poderes. Foram invadidos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, e quebradeiras, no sentido de externar o sentimento de total desrespeito aos três poderes que sustentam a democracia no Brasil. Então é fundamental nós termos consciência disso. É isso que nós estamos discutindo hoje aqui. E eu saio daqui com a convicção que não me acompanhava até então, não. Voltou para mim, voltou ao meu coração, à minha memória, com uma certa dor, com um certo sofrimento, essa aventura golpista da direita no Brasil. A direita ditatorial, a direita que impôs uma ditadura no Brasil por mais de 21 anos. É isso que está sendo colocado aqui, pautado aqui. Porque, na verdade, a direita aqui presente, representada aqui, ela tem um discurso mais claro. A direita tem um discurso claro. Quando fala da propriedade, é um direito sagrado, intocável, absoluto, acima do direito à vida, acima do bem público, do bem comum, acima da soberania nacional, do projeto nacional brasileiro, o direito de propriedade é sagrado. Nada a falar com função social da propriedade, função ambiental, a questão ambiental também secundarizada. Com relação ao Estado, muito claro também, Estado mínimo. Mínimo para os pobres, para a classe média, para os pequenos e médios empresários, e máximo para os donos do dinheiro, para o poder econômico, para os ricos. Um Estado sem políticas públicas, um Estado que não assume o seu papel histórico com relação aos direitos sociais, a educação, a saúde, a cultura, a moradia digna, o trabalho decente, nada. Quer esse Estado mínimo para que o poder econômico prevaleça. Os interesses do capital, do dinheiro. O dinheiro passa a ser a referência maior.
é a nova divindade dos nossos tempos. Então, essa é que. Agora, por outro lado, eu percebo também, no debate aqui, em outros debates, uma maior sutileza da direita. Sutileza pode ser uma palavra elegante, né? Algo que fica meio escondido, manipulado, ou uso de palavras indevidas. De repente, a direita passa a usar termos como democracia, como justiça, justiça social, como direitos humanos, direitos fundamentais. E a gente sabe perfeitamente que esse não é o histórico da direita e do governo a que elas serviram aqui no Brasil anterior à eleição do presidente Lula. Sabemos perfeitamente que a direita, no fundo, trabalha sempre com a perspectiva de impor o poder, não de chegar ao poder, como foi dito aqui, pelas vias democráticas, respeitando, ou tem problema na urna, ou tem isso, ou tem aquilo. Então essa é uma questão que nós devemos considerar e que eu saio daqui com essas questões bem pautadas no meu coração, na minha mente, para manter a minha trajetória de coerência e defesa dos valores democráticos. Mas há também uma outra questão que nós precisamos considerar hoje aqui, nesse momento em que estamos trabalhando que é o que é que nós realmente queremos para o nosso país e para a nossa Câmara dos Deputados. É o momento de nós refletirmos sobre isso. Nós tivemos, sim, colegas parlamentares, eleições democráticas, eleições boas, mas tem algumas questões que precisam ser pautadas. Primeiro, o prazo das eleições com 30 dias. Nós temos que abrir o prazo para que o debate das ideias no Brasil possa fluir constantemente. E uma outra questão também que nós temos que enfrentar, o uso e o abuso do poder econômico. Campanhas financiadas expressa ou implicitamente por grandes grupos econômicos. Então, isso nos traz também a nós aqui do Legislativo a obrigação de pensarmos sobre nós mesmos. Nós não somos donos da verdade, nós não podemos nos tornarmos juízes do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, julgamento do Presidente da República. Nós temos também que ter uma reflexão sobre as nossas responsabilidades. A opinião pública brasileira, a sociedade brasileira, o povo brasileiro tem uma avaliação positiva do nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional? É importante nós trabalharmos com essa dimensão, buscarmos uma interlocução maior com a sociedade, o desafio da democracia participativa, criarmos espaços para que as pessoas possam efetivamente exercer os seus direitos e deveres de cidadania, participação efetiva na vida pública. Nós temos os desafios de sermos mais transparentes com relação aos recursos públicos, a questão das emendas, especialmente as emendas ocultas com valores muito altos, reduzindo inclusive os espaços para o exercício das políticas públicas. Então, ao invés de estarmos aqui falando mal de pessoas, metendo o pau no Supremo Tribunal Federal, como se fosse o problema do Brasil, que bom que seria se nós estivéssemos aqui também fazendo um exercício de autocrítica, na melhor tradição cristã, fazendo o nosso exame de consciência, avaliando a nossa relação com os outros poderes, sim, mas também trazendo para nós a nossa responsabilidade. Se estivéssemos aqui pensando em como aprofundar as nossas relações com o povo brasileiro, sem manipulação do dinheiro, sem emendas, numa relação democrática, cidadã, nós teríamos certamente uma tarde mais benéfica, mais cívica, se aqui estivéssemos pensando essas coisas, como contribuirmos para um Brasil melhor, para a implementação das políticas públicas. Nós estamos aqui se transformando em juízes, julgando o Supremo, julgando o juiz fulano, julgando... É claro, limitação, fragilidade é em todos os níveis. Eu já falei aqui várias vezes nas minhas intervenções, devemos pensar sim numa reforma do Poder Judiciário.
mas trazer os juízes para cá. Essa reforma começa na primeira instância. Nós sabemos a demora que tem nos julgamentos, nas decisões, tem a ver também com a ação do Ministério Público. Depois discutimos também a segunda instância, até as instâncias superiores. Agora, essa discussão sobre o Poder Judiciário deve ser também uma discussão sobre nós, sobre o Poder Legislativo, inclusive nas suas esferas também municipais, estaduais e aqui, na nossa dimensão maior, no Congresso Nacional Brasileiro. Nós não somos donos da verdade, nós não somos seres santificados, nós temos limitações. Passamos uma tarde aqui inteira discutindo projetos sobre o Supremo Tribunal Federal. Uma pauta preparada, uma pauta politizada, no sentido pior do termo, uma pauta ideológica, uma pauta que aponta para os caminhos que a direita quer ver no Brasil. E o primeiro passo que eles querem agora é anistiar aqueles que tentaram o golpe durante vários dias e meses no Brasil, mas que teve o seu momento maior, culminante, no dia 8 de janeiro de 2023. O que eu disse aqui no começo é uma verdade. Eu saio daqui hoje com a compreensão mais aprofundada, até um pouco mais entristecido, em relação à direita brasileira presente mais uma vez. Falando de democracia, falando de anistia, na verdade, quando se quer limitar o Poder Judiciário, o Supremo, é o primeiro passo para criarmos um Estado autoritário. É o primeiro passo para implantarmos aquilo que algumas pessoas do campo da direita tanto gostam, que é a ditadura. Lembrando sempre que as ditaduras e os golpes e tentativas de golpes que tivemos no Brasil, desde a redemocratização em 1946, foram todas lideradas pelas forças da direita. Por isso, é importante que as forças democráticas do Brasil, as pessoas realmente comprometidas com a democracia, como é o caso da minha vida, 72 anos, 60 anos de militância política, social, democrática, em movimentos sociais, em partido político, o PT foi o único. Pessoas que têm compromisso com a democracia, é hora de nos tornarmos vigilantes, porque a democracia no Brasil, mais uma vez, a nossa frágil democracia, como foi colocado em discurso passado, está mais uma vez ameaçada. Está mais uma vez posta por aqueles que querem preservar os seus interesses, querem preservar os seus privilégios, por aqueles que acham que socialista, comunista representa o fim do mundo. E eu lembro mais uma vez que não sou comunista, eu sou um cristão comprometido com a vida, com a justiça social e com o bem comum. Por isso eu considero muito negativa essa tarde e penso que esse projeto deve ser derrotado, porque ele não representa o que nós queremos. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal subordinado ao Poder Legislativo. E colocando, inclusive, o Poder Legislativo através da mesa do Senado, como sendo uma espécie de quarto Poder Legislativo. Isso é uma subversão total da nossa ordem constitucional. Por isso, o nosso voto será contrário e vamos continuar esse debate pelo Brasil afora. Muito obrigado.